Aleluya, la gloria de Dios sigue usted, amén. La casa que estamos hablando es la suya. La casa que estamos hablando es su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Aleluya. Mas nosotros todos somos membros também. A la vez que tu corpo é templo e morada do Espírito, somos membros. Por isso é necessário congregar-se. Por isso que é necessário vir à casa do Senhor. Porque muitos pensam, eu sou o templo do Espírito Santo, me quedo em casa, veo aí a predicação, veo o culto. Não. Somos membros no corpo de Cristo. Então, como membros, temos que estar unidos. Porque a cabeça não pode ir sola. Os pés não se podem mover de qualquer maneira. As mãos não podem mover de qualquer maneira, porque senão nós seríamos torpes. Pero nós não somos torpes. Nessa manhã nós somos servos do Senhor Jesus, santos, lavados e redimidos pela sangue do Cordeiro. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Aleluia. Pode tomar seu assento, dando glória ao Senhor. Amém. Eu quero agradecer nossos pastores, pastor Domício, a pastora Kézia, que ao melhor nos está vendo. Amém. Que Deus a bendiga aí, um abraço forte. Aqui já está sendo falta que venga, que quando vão os pastores, sempre digo o mesmo, nos hace falta que venga, vale que esteja aqui com nós. Pero porque os pastores também têm que coisas como nós outros, porque o dia que te vai de vacaciones, o pastor não te diz para que te quede, não? Que te vayas, te bendice e que te vayas. Nós também bendecimos nossos pastores quando vão e quando tem que arreglar uma coisa. Amém? Glória a Deus. Que bueno estar na casa de Deus. Hoje é um culto dado como culto de família, amém? O culto de família é um culto importante. Ayer tivemos uma reunião tão importante que hoje me pongo dentro do tempo, amém? Eu tenho menos tempo do que eu pensava para ministrar, pero ha sido uma bendição quando passou os ninhos aqui, falando de los Pentateuco, falando sobre Moisés. Então é importante ver os nossos ninhos crescendo no Senhor. Isso é maravilhoso, amém? O tema de hoje, nós outros seguimos com o mesmo texto que o pastor nos passou, que está em São João capítulo 12, versículo 24, amém? A semilha vai ter que cair desta mano, porque às vezes está muito assim, mano, e está tudo controlado, pero há tempo que Deus tem que mover alguma coisa, amém? Eu pus um tema muito forte, porque seguindo o mesmo tema, diz assim: para que tu família dê fruto, algo tem que morrer. Algo tem que morrer. Eu não sei qual é o algo, qual é o problema que tu tens dentro de casa, donde é a dificuldade, se de escuchar, se de falar, ou querer ser superior a tu marido, ou tu marido superior a todos. Eu não sei onde está, vale? O problema, pero há algo dentro de nós que há que morrer para que venga a florescer. Amém? Eu quero ler o texto, esse texto bíblico, como base no tema. Então se diz assim: de certo os digo, que se o grano de trigo não cai em la tierra e morre, queda solo, pero se morre, llevará muitos quê? Está falando de quê? Família. A família, se não cresce, se queda um solo, a semilha não vai fazer nada. Não pode quedar sola, a semilha tem que crescer. E para crescer, às vezes é necessário cair. E quando caímos, é onde nós sentimos o dolor. Quando caímos, é onde nós sentimos que algo nos está dolendo. Por quê? Porque empieza um processo. O processo, ele empieza pouco a pouco em nossas vidas. A semilha, quando ela está dentro da terra, isso eu falei em outra prédica e outro dia, porque estamos falando da semilha, vale? É necessário cair, porque quando está na mão, se sente cômodo. Quando estamos na mão, estamos cômodos. Mas quando caímos, nós outros nos ocultamos. Quando entramos na profundidade da terra, se oculta. Pero algo está brotando, algo está crescendo, algo está germinando aí. A germinação é notória, porque algo vai sair daí. Pero mientras tanto, nadie te vê. Em la família passa o mesmo. Temos nós como os padres. Eu vou deixar já o que tenho aqui e vou passar a um tema meu, porque não consigo os tablets todavia de não controlar essa tecnologia todavia. Me perdo muito quando tenho que ir dentro
del texto. Preparo o texto, pero não me vou dentro do texto. Pero bueno, isso enfim. Lo que importa aqui é a palavra de Deus. O tema que temos que tratar aqui é que muitas vezes em nossa família temos que dar conta, e para também complementar, ver a prédica da manhã, que ha sido de maravilha sobre a família. O pastor predicou uma palavra poderosa. E caso eu digo, mira pastor, sigue porque está bem. Pero bueno, seguimos nós outros agora. Na família há pequeno detalhe que nós temos que ter cuidado com nossos filhos. Nossos filhos. Esta geração se põe nome, geração Z, não sei o que e não sei quanto. Eu não sei nem. Eu penso que é os Saiyajins, casos del Goku esse que é Saiyajins, não? Que eu não sei como se diz em espanhol também, del dibujo esse, não? Parece, né, o Goku, né? Aí então com Z e não sei o que. E eu digo, madre minha, tanto nome. E logo disse que é a geração, muitas vezes, não digo eu, mas por aí dizem Nutella. Eu escutei por aí, não digo eu, hein? Disse por aí, não sei onde. Por quê? Onde há falho aqui? Quem são responsáveis desta geração? Quem é o responsável desta geração? A pergunta é: quem é o responsável de nossa família? Não escuto. Confia, padre. Nós outros padres somos nós outros que devemos estruturar nossas famílias. Devemos cuidar de nossos filhos. Muitas vezes tu filho quer falar contigo, pero não tem tempo, papá. Não tem tempo. E ao não ter tempo, tus filhos buscam outras pessoas. E as pessoas que tu filho vai buscar vão dar conselhos, irmão. Sabe lá Deus. Se és na igreja vai conseguir os maestros aqui dar conselho bueno, de uma palavra de Deus. Pero e se não és? Se és do mundo que vivimos. O mundo que vivimos já não se pode nem corrigir os ninhos. Não pode aplicar a correção de los niños. Porque disse, se pega, o pastor comentou nessa manhã, se pega, te vou ao quê? Mas eu quero dar o caiadito a alguns ninhos que estão por aí. Amém. Vou denunciar a polícia. E o pastor disse, como me denunciei? Eu a mim, pastor, como me denunciei, não passa nada. Volvemos outra vez. Se te lo lleva para que seja criado por Estado, o Estado, irmão, não quer uma geração de conhecimento, quer uma geração fraca. Por isso, às vezes, escutamos a palavra Nutella ou geração Z. É isso mesmo que estou dizendo bem, não? Quer uma geração sem conhecimento, porque nós, todo conhecimento, toda a existência está aqui. É a palavra de Deus. A existência está aqui dentro. Se esta palavra, ela é antiga, pero muito antiga, pero tem validade até o dia de hoje. E por que, irmão, tem validade? Amas tu padre, tem que cuidar de tus padres, tem que ser respetuoso. Pero a geração que vem, ponga meu padre em destes, como se diz, residência. Eu não tenho coragem de pôr meus padres em uma residência, principalmente agora que só tenho madre. Eu aguentarei dentro de minha casa. Ponto. Já está. Porque nós outros sabemos que nós vamos quedando maior. Vamos fazendo coisas diferentes. Vuelve quase a ser ninho. Pero bueno, não passa nada. Quando tu era ninho, quem cuidava de ti? Tua abuela? Não, tu padre, tu madre. E agora temos a obrigação de cuidar de eles. Pero a nova constituição, a nova coisa que o governo preparou, sabe o que disse? Mira, aí a residência, mételo aí, para que dê tempo. O tempo, irmão, se constrói. O tempo se hace. Eu sei que é difícil, porque todos trabalhamos, pero há como compaginar, há como fazer cambios na casa e pôr a família em seu lugar. Pero importante aqui são os padres também, porque nós outros padres somos responsáveis de transmitir a esta geração o que somos e quem somos. Às vezes nós outros como padres deixamos a desejar tanto. E estamos tão ocupados, sabe com o quê? Com várias coisas. Mas te vou ensinar uma das igrejas que você deve estar preocupada. A primeira é a adoração a Deus, que nunca deve faltar. A segunda é tu família. Como está cuidando tua família? Como está cuidando tua família? Como está cuidando um cristiano, servo de Deus? Só está dedicando tempo à igreja o tempo inteiro e deixa tus filhos a um lado? Muitas vezes são buenos pastores, predicadores,
temos uma oratória bonita, temos uma boa palavra, abraçamos todos os demais, sorrimos, tratamos tão amável os demás. Pero la família, não há comunicação, não há diálogo. Aqui me recordo agora, sabe de que história? De la Sunamita. La Sunamita era uma mulher importante. Não ria, Martim, que já se acordou da canção de la Sunamita. Não vou cantar a canção. Amém. Pero bueno, vou vendo aqui. La mulher Sunamita era uma mulher importante, tinha um status em meio daquela sociedade. A sociedade la via como uma mulher importante. Ela tinha um desejo de ser anfitriona de Eliseu, o servo de Deus, porque ela ha visto em ele um homem de Deus. Essa história está no capítulo 4, a partir do versículo 8, e se alarga até mais lejos, ¿vale? Pero ela habla com seu marido e disse: vamos fazer um aposento para este homem. Vamos fazer um lugar para que ele possa descansar, estudar a palavra e preparar. Sabe o que é interessante aqui? A mulher era uma mulher de posição. De posição, diga comigo. Muitas mulheres de posição temos aqui. Pero essas mulheres, não essas aqui, pero lo que diz o mundo aí, não digo eu. Agora há o tema de que a mulher tem que ser totalmente empoderada, totalmente liberal, que manda na casa agora. Pero os ninhos acordaram aqui, quando passaram, Marcos, dos Pentateuco. E o primeiro é Gênesis. Gênesis, Deus hace el homem. Primeiro. Não, aqui não tem nada de machismo, hein? Logo Deus vai dizer, não é machista esse irmão. Não. Não te equivoque, tem que minha esposa aí atrás. Vale? Qualquer coisa, habla com ela. Vale? Então, empieza as mulheres que são tão apoderadas, pero olvida que no princípio o homem foi primeiro. E del homem, dia Deus hizo a Adão dormir. Tranquilamente estava Adão passeando, pero Jesus disse: não, vou fazê-lo dormir. Deus disse: vou fazê-lo dormir, porque veo que está solito. Vou preparar uma mulher que ajude. Então se saca de la costilla, o quê? Uma varoa, uma mulher de Deus, e põe aí ao lado aí, para apoiar, para ajudar. Aí vamos onde estava o pastor. Hoje se encontrava solo. Se encontrava solo, pus aí até isso na trampa aí para enganar sua mente. Mientras vendo a pastora esperava que venga rápido. Amém. Que este homem está chorando muito por aí. Bueno, então Deus prepara todo de uma maneira especial, com ordem. Para que ordem? Hermano, se nenhum negócio, numa empresa mandar várias gente a la vez, eu contrato, Sérgio, e tu descontrata o trabalhador porque a ti não te parece bem, isso vai sair mal. Martim, eu contratei, pero agora Sérgio lo echou, tu lo vai contratar, el outro também. Que desordem, hermano. Não vai haver ordem. Por isso que Deus ha hecho el homem é o mais forte que a mulher. Quer assim ou quer não, em estrutura, corpo e em força, o homem tem mais força que a mulher. Isso está demonstrado. Não é fantasia nem engano. É tanto que nas lutas livres que há, às vezes há homem que a hora disse que é mulher, se sentiu mulher e quer participar de uma luta. Tu crê que uma mulher vai vencer um homem? Não, não vai. E principalmente se está aí todo cate aí preparado para lutar. Não, varão, não vai. Isso é o que o mundo está implantando em nossa cabeça, esse desordem. É um desordem tremendo. Que a mulher agora é mais que o homem é menor que a mulher. Não. São os dois uma sola carne. São os dois uma sola carne. Há decisões que a mulher vai te orientar e vai ser muito bueno. Eu escuto muito minha mulher, porque todas as vezes que não escuto, tenho problema. Às vezes que eu quero ser independente, passa-me isso. Eu digo, não, eu vou tomar a decisão, lo hago, cerro o trato e já está. Pero quando chego em casa, minha mulher diz, cuidado, porque acaba de fazer algo que não sei. E de repente, tu dices, madre mía, ¿por qué fuiste a hablar? Mejor que não dijera nada já. Pero isso passa, porque o casal, o matrimônio, tem que estar em mútuo acordo sempre. Sempre tem que estar junto. Sempre tem que estar apoiando um ao outro. Pero nesta geração, diz que a mulher é independente, não necessita de homem. Pero para que o fruto cresça, vai necessitar que caiga em uma terra buena.
se não tem o homem, não vai ter mais família. E se não tem a mulher, tampouco vai existir família. Só existirá homem ou mulher, ou ninho ou família, se existe um homem e uma mulher. A sociedade disse que não hace falta isso. Pero quero saber como eles fazem então. Eles não podem reproduzir se não saca algo de dentro de nós outros, as mulheres. E a mulher e o homem também não vai poder ter nenhum filho se não há um sítio para pôr o embrião dentro aí, o embrião dentro. É necessário, e aí distorciona a mente do ser humano, dizendo, irmã Isabel, diácono Isabel, que o homem tem que ser solo, a mulher por um lado, e há homens que querem conseguir uma barriga, é só comer muito, que quer com a barriga grande, quer uma barriga, pois come muito e vai crescer tua barriga. Eu estou dizendo em forma de broma, mas é sério. É sério. Mira como estamos vivendo. Mira que dias que vivemos. Mira os dias, Martim, que vivimos. Vivimos dias tristes. Que quando a geração, os niños de hoje, quando o papá habla fuerte, já se sente que tocado, deprimido. Já busca um psicólogo para fazer tratamentos. A mulher sunamita, ela consulta a seu marido, no versículo 9, dizendo: mira, podemos fazer uma casa para este homem. Não é uma casa, deixa-me conjunturar aqui, fazer uma conjuntura de tudo isso, para que quede mais fácil de entender. Podemos fazer uma casa para este varão de Deus? E o marido dá aval, sim, claro que sim, é um homem de Deus. Pero ela consultou a seu marido, ela sendo uma mulher de status importante na sociedade, não teve problema nenhum. Porque quando a família está unida, não há separação. Quando a família está junta, não há divisão. Pero quando a família está dividida, essa casa não vai subsistir. Ela vai cair. Ela vai cair. É necessário que nós outros ponemos atenção no que está passando em volta de nós outros. A prédica de hoje é totalmente familiar. Quero falar dos pontos que você conhece, pero melhor não está pondo em prática. São pontos necessários. Se eu não cuidar de minha hija e de meu hijo, que tenho 3, eles vão fazer o que lhe dá a gana, de sua maneira, e se vão equivocar, e aún nós outros cuidando se equivoca, pero é melhor que nós outros cuidamos, para que eles entendam quando que se equivoca, bem que meu padre me ha dicho. Eles vão recordar da palavra que tu ha dicho quando ele se equivocar, pero quando ele acordar que nunca meu padre me ha dicho nada, isso é pior. A culpa da geração que vem crescendo agora não é simplesmente dos ordenadores nem dos celulares. Somos nós outros como os padres que não controlamos. Nós outros somos da geração antiga. Nós outros venimos de uma geração, não, Dani, que nos apretava muito para nós outros conseguir. Nós outros não tinha telefone. Não tinha telefone. E era uma conversação tremenda entre os jovens. Hoje em dia tu vem aqui, às vezes num grupo de jovens, está um com o telefone aqui, outro allá, outro cá e outro aí. Não, naquele tempo não. Todos falavam. Eu vou conhecer a fulano. E todos se conheciam. Todo era amigo. Aí havia conversação. Não, a hora tudo é guaza. Manda um guaza, manda não sei o que. Aí tanto nome a hora de tantas coisas que manda. Um telegram, manda não sei o que. Um divisor desse aí que manda aí do Facebook aí também, né? Manda qualquer coisa por aí. Pero sabe o que passa, irmão? É necessário que nós outros agora mesmo viemos cambiar essa história. E tudo isso depende de nós outros. La sunamita hizo esta casa, e ao construir a casa esta para este homem lhe dijo: mira, perguntou a seu moço Geazi, que nunca sabia nada, pero nesse momento Geazi sabe de algo tão importante, e vai e disse: mira, he dado conta que a mulher não quer tema de que tu apresente ela para o rei, porque ele tinha relação com o rei. Eliseu tinha relação com o rei, pero ele pensava que a mulher queria algo nesse âmbito, pero a mulher não queria nada, só tinha entendido que este homem era um homem de Deus e tinha que bendecir sua vida para receber bendição de Deus, porque quando bendecimos, nós outros somos bendecidos, e a mulher foi bendecida, porque Geazi dá conta e disse: mira, só há uma coisa que é visto que essa mulher não tem, o status tem, posição tem, pero lhe falta um filho, não tem filho. Tem uma casa, tem um esposo bueno, tem uma maravilha de casa, está estruturado financeiramente, mas não tem filhos. Então, Eliseu disse: mira, dentro de cabo de um ano, quando venga já tenderás um filho. A mulher teve um filho, pero no princípio ela pensou que era uma broma ainda, disse: mira, não brombe com tu serva, não vem com historinha não, porque eu não puedo ter.
Pero a palavra de Deus, quando Deus diz que vai ser algo em tu casa, em tu família, Ele vai fazer. Amém. Deus vai fazer. Quando tu pões à disposição de Deus, Deus vai fazer. Quando tu te entrega ao Senhor, como dizia a canção que estava cantando antes eles, que nós temos que entregar tudo, nosso tempo a Deus, dar nossas horas ao Senhor, entrar de corpo e alma e espírito, então Deus começa a trabalhar. Amém. Deus começa a ser algo. E essa mulher disse: mira, agora tenho esse filho. E de repente perde o filho. Pero sabe o que é interessante? Um dia no versículo 18, o filho disse: vou com meu padre. Estou conjecturando, não sei se claramente assim, pero está mais ou menos assim. Leia a Bíblia, repito outra vez, capítulo 4, a partir do versículo 8 de 2 de Reis. Está todo o mensagem aí. Essa mulher no 18 ela disse: vou mandar, mi hijo dijo, el hijo dijo: mira, voy con mi padre, com ele ao trabalho, ao campo, porque o padre tinha senda, campo, tinha um lugar, e o ninho vai com ele, pero passa naquele dia que ele sente um dolor de cabeça, ninho. Pero o papai está tão ocupado, que é muitas vezes o que passa com nós outros. Diga: não, pues mira, vá onde está tu madre. Pero claro, o ninho era pequeno todavía. Então, não, corre um de los servos, manda aí e já está. Sabe o que passa com o ninho? O ninho chega, a madre põe nos seus colos, seu regaço, e aí lo põe e assenta o ninho com ela, e de repente o ninho se morre. Pero a promessa de Deus, ela nunca vai morrer. A mulher esta era tão consciente que sua promessa não morreria, porque Deus não brinca, não está jogando com nadie. Deus não joga com nós. Deus hace segundo o que Ele quer e da maneira que Ele quer. E isso sabe para quê? Para edificar nossas fé. Deus hace reviver do que parece que está morto. Amém? Nessa manhã não sei o que você tem que morrer em sua casa, pero algo há que morrer. E sabe o que passa? Essa mulher de repente, ao pôr o ninho no colo, morre. Ela leva a sua casa e diz: vou deixar onde me ha venido a promessa. De onde ha venido a promessa de ela? De la casa que ela havia construído para Eliseu. Amém? Estamos aqui comigo? A mulher tinha hecho uma casa, e nesta casa, de onde ela recebeu a bendição, ela levou o ninho e deixou aí. Dijo: mira, aqui lo dejo, a semilla. Aqui dejo a semilla que o Senhor ha brotado dentro de mim. E de repente, o homem vem outros dias. Pero sabe o que é interessante? Outra coisa que me gusta muito em ver é que essa mulher, quando vê seu marido, ela lhe pede no versículo 20, se não me equivoco, vai dizer: mira, deixa-me uns asnos, uns servos para encontrar com Eliseu. E quando ele está pedindo esse encontro com Eliseu, para encontrar com um santo, com um homem santo, eu se fora aquele homem, não, porque aquele homem era um homem de renome, eu ia pensar: se é o santo que ela quer encontrar, é comigo. Não, ela queria encontrar com Eliseu, porque muitas vezes estamos dentro de nossa casa, mas não estamos tratando bem nossa família. E é necessário às vezes buscar em outros o que não encontra em casa. Tu pode ser muito santo aqui dentro da igreja, mas não sei como é isso em tu casa. Não sei. O orgulho não te deixa ser homem. O orgulho muitas vezes não deixa nós outros ser homem, porque somos muito orgulhosos. Homem, se tu mulher está trabalhando e ganha mais que tu, não passa nada. Que Deus bendiga. Amém? Pero é importante que tu também trabalhe, que não deixe de trabalhar. Tem que trabalhar. Temos que pôr na conta. Temos que nós outros portar também. Amém? Amém ou não amém? Vou encerrar já, porque já acabou meu tempo. Quero já devolver aqui para o pastor, que pode vir passando. Mientras tanto, a igreja ponga-se sobre seus pés. Amém? É difícil. Será, tendo mais mensagem, mas já continuará. Amém? Continuará outro dia. Hermano, hoje, hable com o Senhor, porque o mais importante é a família. Sim ou não? Casar e descasar é fácil, mas tu está casando para casar e viver toda a vida, ou casando só por um dia? Simplesmente por uma noite, depois vai entregar a mulher outra vez à casa do papá. Quanto tempo tu está casando? Pero quando se casa, aprenda duas coisas. Haverá uma diferença entre um e outro, porque cada um pensa diferente. E quando nós estamos casados, entenda outra coisa. Escucha antes de estar falando. Párate um momento, não hable todo. Espera um pouquinho, porque se tu habla muito, tu vai destruir tu matrimônio. Não destrua teu matrimônio. Tu matrimônio depende de ti. Tu matrimônio depende de um que se entregou delante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e dar graça ao Senhor, e já retorno aqui para o pastor. Senhor, muitas graças, ó Padre, por este pequeno mensagem, ó Deus, de tu parte para nossas vidas. Senhor Jesus,
Vivemos os dias, Senhor, donde o Estado, donde este anticristo, Senhor, tem levantado para destruir a base, para destruir a estrutura que é a família. Pero, Senhor, nós outros aún, como servos do Senhor, como um dia o Senhor disse para Elias, há muito mais profeta aún escondido. Nós outra hora estamos saindo dele escondido, ó Deus, e rompemos, Deus, com todo esse esquema maligno de destruição da família, em nome de Jesus. Nossos hijos, Senhor, te pertencem a Ti. Nossa casa, ó Deus, pertence a Ti, ó Deus. Traz sanidade interior em meio da família, Senhor, em meio da casa, ó Deus. Traz sanidade, Senhor, em meio dos matrimônios, Senhor. Ensina, Senhor, o homem a ser compreensível. Ensina a mulher também, ó Deus, entender sua posição como mulher. Padre, porque diz que a mulher sabe edificar a casa, pero a tola vai destruir a casa. Pero, Senhor Jesus, nesta manhã, ó Deus, declaramos mulher sábia, Senhor, e declaramos varões, Senhor, não pronto a falar, mas sim a escutar, ó Deus, antes de falar. Em nome de Jesus, ó Deus, restitui as famílias que aqui estão. Padre, vai trazendo agora, Senhor, restituição em meio de matrimônio. Os hijos com os padres, ó Deus. Os padres com os hijos, ó Deus. Os hermanos com os hermanos, Senhor Jesus. Que não haja divisão na tua casa, Senhor. Assim te pedimos nesta manhã em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus o bendiga a todos. Amém.